Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que renova e que fortalece. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Amém? O título é Tenha uma vida de oração contínua. Como é a sua vida de oração? Pelo seu lar, pelo seu trabalho, pela sua faculdade, pela sua igreja, pela sua família, pela sua vizinhança, tem que ser contínua. Tem um objetivo? Continue com a vida de oração contínua. Continue com responsabilidade com Deus. Continue querendo ter intimidade com Deus. Aquilo que mais lhe aflige, para o altar do Senhor. Aquele maior sonho, para o altar do Senhor. Aquela necessidade que aflige sua alma, no altar do Senhor. Tenha uma vida de oração e o Senhor responde. Na maioria das vezes, Ele não responde como a gente quer, mas Ele responde o que é melhor para nós. Aí a gente vai entender o que diz lá em João 13:7. O que eu faço hoje, você só entende amanhã. Amém? 7:8, perdão. Neemias, capítulo 1, Neemias orou a Deus. E aquilo ali é um exemplo para nós. Depois do 1 ao 11, depois terminamos com Lucas 18, do 1 ao 8. Lembre-se, tenha uma vida de oração contínua. Qual que seja a sua... Ah, Beto, minha situação é impossível. É essa que você tem que ter uma oração contínua. Porque é essa que vai ser respondida. O que é impossível para mim e para você é possível para Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e cercaram, e acerca de Jerusalém. Veio esse pessoal para onde estava Neemias. E ele começou a perguntar pelo Jerusalém, pelo seu povo, aqueles que escaparam do deserto. É normal a gente ter uma decepção, ou saiu de uma igreja, não está mais nela, aí depois de anos encontrar alguém e dizer, olha como está a minha antiga igreja, olha como estão meus parentes no Recife, São Paulo. Então foi o que Neemias fez. Perguntou pelo seu povo, pelo povo de Deus, daquela época que eles estavam juntos, mas houve aquela rebelião de reis e eles foram divididos. Disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ali aquele povo respondeu tudo a Neemias. Olha, está em miséria, o povo está em pobreza, a cidade está em falência, tudo destruído. Olha o que é um homem de oração. Quando ele soube de toda aquela situação, sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele soube daquela notícia da sua cidade, a ruína, o desprezo, a pobreza, a miséria que estava lá, as ruas fendidas, o que eu acho interessante é que ele assentou-se e chorou. Lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele não só chorou, se lamentou, a tristeza entrou dentro dele como ele orou e jejuou. Você está orando e jejuando pelo seu filho, pelo seu esposo? Ah, talvez esteja nas drogas, na prisão. É essa situação que o Senhor quer que você clame por ela. Está desempregada, não vê saída, seu currículo escolar é um pouco ruim, ou menos do que os outros, não estudou, não terminou. Continue orando que Deus tem uma saída. Porque ele orou, ele chorou e jejuou alguns dias conversando com o Senhor. Quando tem uma situação difícil, isso não é hora da gente entrar em desespero, não é hora da gente sair contando, é hora de chorar nos pés do Senhor. É hora de ter oração contínua diante de quem pode resolver o assunto.
seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, na igreja. Existem momentos que ninguém resolve, só vai piorar. Se ajoelhe, jejue e conte ao Senhor dos Senhores. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, de grande e temido. Olha que oração linda. Disse: Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Ele ali fez uma oração linda. Falou da grandeza do Senhor. Falou que era temível, mas era grande em poder. E que ele guardava os seus mandamentos. Olha que coisa linda. Aqueles que eu amo e guardam os seus mandamentos. Ele estava fazendo uma oração e contando: olha, Senhor, tu és grande e tremendo. Mas aqueles que guardam e amam teus mandamentos, que dá para entender que Neemias guardava os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos aos teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo. Ele disse: olha, esteja teus ouvidos abertos, fique atento para ouvir a oração do teu servo, dele, né? Que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu, a casa de meu pai, temos pecado. O que eu acho lindo é que ele se trancou, se colocou na brecha por ele, pelo aquele povo. E ele entendeu que aquelas ruínas, aquela miséria era pecado. Ele não só falou dos pecados, mas ele confessou os pecados. Você quer ser vitorioso, você quer ser vitoriosa, quando estiver na ruína, ou sua família, perante Deus conte: Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és temível. Mas diante de ti está o nosso pecado, a ruína está aí. Ele contou tudo diante de Deus, ele não omitiu nada. Ele não disse: olha só, aquele povo está sofrendo, não. Ele primeiro falou dos pecados escondidos. De todos nos corrompemos contra ti. E ele se colocou na brecha também, toda a família. Todos nós se corrompemos diante de ti. Porque muitas vezes a gente perde o foco que é Cristo. Muitas vezes a gente passa a olhar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Muitas vezes é uma amizade que não glorifica o nome do Senhor. É um trabalho onde já perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque estamos totalmente envolvidos com o pecado. E a Bíblia diz em Salmo 42 que um abismo chama outro abismo. E depois chega a ruína. Chega o pecado, vai entrando e a vida com Deus vai ficando minguada. E daqui a pouco se olha para trás e não tem mais experiência e não tem mais comunhão com Deus. E tudo isso aqui Neemias contou. Que tinha pecado, seus pais, aquele povo estava em ruína diante do pecado. Mas a Bíblia diz que quando a gente confessa pecado, o Senhor tem misericórdia. O Senhor dá uma nova chance. Se tem coisas, se você está na ruína, se você perdeu a família, se você perdeu tudo de bom por conta do seu pecado, confesse enquanto é tempo, porque foi o que Neemias fez. De todos os corrompemos contra ti, não guardamos os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Ele disse: olha, nós nos corrompemos. A gente não guardou os teus estatutos, a tua palavra, os teus mandamentos. Estamos, às vezes, tudo bem na casa de Deus, mas às vezes por influência de amigos, de trabalho, até mesmo, por que não dizer, uma profissão, uma faculdade, não anda ali dentro com Deus. Deixa Deus de lado e começa a andar pelo pecado, pelas coisas do mundo. Aí vai se perdendo, vai se corrompendo, chega a miséria, seja a decadência, chega e tudo se perde. Mas ali Neemias contou tudo isso ao Senhor, quando soube como estava aquela cidade em ruínas. Você está em ruínas? Você está com dificuldade no seu casamento? Vigie. Olhe onde você errou. Olhe onde você errou nos mandamentos do Senhor. Porque um abismo chamou outro abismo. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. José estava no Egito, mas o Egito nunca esteve dentro de José.
E foi isso que eles foram sempre vitoriosos. Foram perseguidos, foram massacrados, mas nunca derrotados, porque o Senhor era com ele. Mas a ruína, a decadência vem quando nos deixamos os estatutos, os mandamentos do Senhor de lado. Pode ter certeza que vai ter percas. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. O que eu acho lindo é que Neemias conhecia a palavra. Ele disse: olha, Senhor, no tempo de Moisés, o povo transgrediu e o Senhor espalhou. Quando se há pecado, Deus sai de cena. Quando se há pecado, Deus deixa cair na mão dos inimigos. Quando tem pecado, entra em lugares terríveis. Quando tem pecado, perde a graça de Deus. O inimigo começa a jogar bolotas e começamos a comer, como fez o filho pródigo. E aqui, Neemias mostrou tudo ao Senhor. Olha, tu entregaste, espalhaste entre os povos, no meio de outros povos. Por quê? Porque o pecado estava ali. E onde há pecado, há morte. Mas Neemias conhecia a palavra e soube orar ao Senhor. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam em extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei aos lugares que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias ali contou todo o pecado, que é raro no passado, mas disse, em outras palavras, olha o que ele disse: vos convertereis a mim. Nos ajuda para a gente se converter a ti. Me ajuda, em outras palavras, para ajudar o teu povo, que é o meu povo. Ele ali estava orando e jejuando, mas ele não esqueceu de mostrar os pecados ao Senhor. Quer vitória? Quer um novo começo com Deus, um recomeço? Mostre onde errou. Mostre o que você fez que era abominável aos olhos do Senhor. Senhor, eu pequei contra os céus e a terra, como disse Davi, quando Natã foi falar com ele por conta de Betseba, e que ele matou o marido dela. Ele reconheceu o seu pecado. Reconheça o seu pecado. Neemias aqui está contando o pecado, mas está pedindo uma solução ao Senhor. Temos que estar com o coração reto e contrito diante do Senhor. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Disse, olha, Senhor, esse povo errou, mas são teu povo. Qual foi o povo que Deus resgatou? O povo do Egito. Abriu o mar vermelho e o povo passaram com Moisés. E ali era descendência desse povo. E ali Neemias disse, eles são teu povo, que tiraste com braços fortes, com mãos poderosas. Tem de misericórdia. Dá outra chance. Oração tem que ser contínua. Oração tem que ser verdadeira. Quer ser uma bênção nas mãos de Deus. Quer ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Confesse o seu pecado e deixe. E passe a adorar o Senhor como fez Neemias. Aleluia. Neemias chorou pelo povo. E a gente chora por nós também. A gente chora pela nossa família e choramos quando erramos. Porque Deus tem misericórdia daquele que é verdadeiro. O Senhor não resiste a um coração contrito e aquebrantado, a um coração verdadeiro. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. A gente tem que falar do que estamos passando. A gente tem que falar do que erramos para vir uma nova chance, para vir um novo recomeço, para vir vitória da parte do Senhor. E para terminar esse capítulo, disse, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, aleluia, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu, copeiro do rei. Ele disse, Senhor, esteja atento à minha oração, que o Senhor ache graça na minha oração, mas me responde, me socorre. E amanhã vamos dar continuidade ao livro de Neemias. Em nome de Jesus, tenha uma vida de oração contínua. Porque aqui a primeira coisa que Neemias fez foi orar, foi falar dos pecados dele, do povo, ele foi chorar e foi pedir uma nova chance ao Senhor.
E que eu e você, quando estamos errados, temos que contar ao Senhor. Temos que chorar de verdade pelas nossas falhas. Temos que pedir perdão, misericórdia e um novo recomeço. Porque o Senhor dá honra a quem tem honra. E o Senhor vela pela verdade. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Quando erramos, contamos a verdade. Quando erramos, contamos ao Senhor, mas queremos uma nova chance. E queremos pedir socorro para não errar mais. Foi o que Neemias pediu por ele e por esse seu povo. Então, a oração contínua é essa. É uma oração verdadeira. Seja por mim, seja por você, pelos nossos, seja onde houve o erro. Aqui em Lucas 18, do 1 ao 8, a gente vê a parábola de uma viúva persistente. Persistente em ter uma atitude. Persista em oração. A palavra hoje é: tenha uma vida de oração contínua, porque quando a gente tem isso, tem livramento. Quando a gente tem essa contínua de oração, essa vida, tem estratégia, tem bênção do Senhor. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ore, não desfaleça. Não é o problema que vai fazer você parar. Não é a dificuldade que vai fazer você desmorecer, não. Essa dificuldade que você tem que tomar uma iniciativa de oração. Você tem que tomar uma gasolina como o carro toma, recebe, de determinação, orar sem cessar. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Veja que esse juiz nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Quantas vezes eu já trabalhei em lugares assim, você também. Mas a gente não pode jamais perder a essência da oração. Lembre-se que José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Quando a gente acontece isso é quando a gente ora. Quando a gente, para onde vai, vai com o nosso Deus, com o nosso caráter e nossa atitude. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Isso aqui representa o grande juiz dos juízes, que é o Senhor. O Senhor não era como esse juiz, mas o Senhor está atento a cada oração. O Senhor quer que você e eu ore sem cessar. Veja o que diz 18:1. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim importunar muito. Esse juiz aqui não temia a Deus, não respeitava os homens, mas aquela viúva insistiu tanto, aquela viúva perseverou e conseguiu. O segredo é orar, ter uma vida contínua de oração. O segredo é persistir, o segredo é continuar. Não olhe para a ruína, não olhe para a dificuldade que está seu casamento, não olhe porque está desempregado, não olhe porque faz tanto tempo ainda não conseguiu uma casa, não olhe porque seu filho ou seu esposo, ou filho ou esposa está na prisão. Continue em oração, porque Neemias continuou em oração quando soube das ruínas, da miséria da cidade dele. Ele não dobrou os braços, ele orou, chorou, mas a primeira coisa que ele fez foi mostrar o pecado deles. Vamos ser sinceros com Deus, para Deus nos honrar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? O Senhor disse: olha, o juiz nem temia a Deus, nem respeitava os homens. Mas ele ouviu aquela pobre viúva. Por quê? Porque ela insistiu. O segredo de ter vitória com Cristo é orar sem cessar. Não é olhar para o tamanho do problema, é olhar para o tamanho do teu Deus, que é grande e poderoso. 7 diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Você está achando tarde? Tá não. O tempo é de Deus. Você tem que orar continuamente. Você tem que ter uma vida de oração, de louvor, de adoração, de leitura da palavra e de jejum. E na hora certa a resposta vem.
Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus quer te honrar, mas Ele está achando fé na sua vida? Deus quer fazer algo sobrenatural, espiritualmente na sua vida. Você está tendo fé? Ah, mas eu estou tão fria. Persevere. Ah, mas eu estou tão distante de Deus. Volte a orar, clamar sem cessar. Ah, mas eu pequei. Peça perdão, conte seu pecado. Peça ajuda a Deus. Tenha uma vida contínua de oração, que Ele vai te dar uma nova vida. E quando tudo isso passar, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Mas o segredo é ter é ter uma vida de oração, ter uma vida contínua, porque essa viúva teve. E o juiz não temia a Deus, nem gostava dos homens, não respeitava, mas deu vitória. Então, se esse juiz, que era um homem mortal, fez isso, e o nosso Deus, que é misericordioso, que é bondoso, que é grandioso, que está atento a ouvir a minha e a tua oração. Quando o filho pródigo reconheceu o erro que voltou, o pai estava de braços abertos lhe esperando. Quando eu e você reconhece nossas falhas, colocamos o pecado, pedimos perdão, mostra que a gente que errou, o Senhor está de braços abertos para fazer uma nova história. Ore sem cessar. Amanhã vamos dar continuidade ao livro de Neemias para a glória de Deus. Mas ore continuamente. Não olhe para a desgraça. Não olhe para a tragédia. Não olhe para o vendaval que está no seu lar, ou seja, no seu trabalho, ou seja, sem condições de pagar a faculdade. Não olhe para a situação. Olhe para cima, de onde vem o socorro bem presente na hora da angústia, que é do Senhor, que fez os céus e a terra, está pronto para honrar, abençoar e proteger a mim e a você. Amém? Tenha uma vida de oração contínua e a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Fique todos na paz.